Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Juliâncio. Eu faço parte do time da Fivebot e eu tô aqui para te mostrar como é simples e fácil criar um atendimento automatizado para sua empresa no WhatsApp. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu estou logado aqui na conta da Pousada Beira-Mar. Vamos criar aqui um chatbot para esse WhatsApp, para essa empresa. Tá? E eu tô aqui, ó, assim que você faz o login na plataforma, você vem aqui para a tela inicial, que é a tela de dashboard. Estando aqui, caso você ainda não tenha conectado a sua conta do WhatsApp, vai aparecer um botão aqui conectar. Mas a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo, tá? Vamos focar aqui hoje na criação de um chatbot. Beleza. Então, vindo aqui no chatbot, ele é muito simples, tá? Então, primeiro de tudo, aqui a gente clica no botão de mais. O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar um fluxo, né? Então, deixa eu ver aqui, vou ver aqui em início do fluxo. Eu tô com um roteiro, eu tô com um script aqui que a empresa me passou de como eles gostariam que ficasse o fluxo ali do atendimento do WhatsApp, tá? Então, vamos lá. Olhando o script aqui, eles querem que a primeira coisa que o bot faça seja enviar uma mensagem de boas-vindas. Então, aqui a gente tem algumas opções. Primeiro, que a gente já utilizou o início do fluxo, tá? Aqui a gente tem enviar uma mensagem, que é o que a gente precisa nesse momento. Fazer uma pergunta, eu quero saber o nome do cliente, por exemplo. A gente pode também utilizar um botão de resposta rápida, por exemplo, você já é nosso cliente? Sim ou não, né? Então, uma pergunta fechada. E aqui também a gente tem uma lista de botões. A gente vai ver isso na prática, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente aqui vai fazer o seguinte. A gente vai enviar aqui uma mensagem, tá? Então, eu conecto aqui o início do fluxo com um componente em seguida, aqui, no caso aqui, eu vou enviar uma mensagem. Beleza. Agora aqui, qual é a mensagem? Tá? Eu já tenho um script aqui. A mensagem que a gente vai enviar para o cliente de boas-vindas, a gente vai ver tudo isso aqui funcionando, tá? Eu estou conectado no meu WhatsApp aqui, tá? Meu telefone, estou espelhando aqui a tela dele, a gente vai ver isso funcionando na prática, mas vamos lá. Então, beleza. Aqui eu conectei o início do fluxo, vim aqui para enviar uma mensagem. Essa é a mensagem que a gente vai enviar inicialmente. Então, ela permite aqui a inclusão de emojis, eu já até tenho uma aqui selecionado. E beleza. Legal. Agora, o que eles precisam aqui? Eles precisam de uma nova mensagem. Então, para a gente fazer isso, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos enviar uma nova mensagem. Então, início do bot, início do fluxo aqui, envia a primeira mensagem e agora eles querem que a gente faça o envio de uma segunda mensagem. Essa segunda mensagem é essa aqui. Para entender melhor o motivo do seu contato, irei fazer algumas perguntas. Essa é uma boa abordagem porque é legal orientar o usuário, o cliente, que a gente vai fazer algumas perguntas para direcionar melhor o atendimento deles. Então, essa mensagem aqui vai ser a segunda mensagem que a gente vai enviar. Olhando o script aqui, eles precisam agora que a gente envie uma lista de botões. Então, vamos aqui, ó. Agora a gente utiliza aqui uma lista de botões. Vamos puxar para cá para ficar melhor para a gente trabalhar. Então, beleza, enviei aqui a segunda mensagem. O que a gente vai fazer agora? Vamos enviar a lista de botões. Tá vendo que é muito simples? A gente aqui vai criando o fluxo e conectando no próximo passo. Então, enviou a primeira mensagem, enviou a segunda mensagem. Agora vamos mandar uma lista de botões. Aqui, nesse texto, a gente vai colocar o seguinte. Escolha uma das opções abaixo, tá? O nome da lista, aqui a gente pode colocar ver opções, né? É uma opção interessante. A gente pode colocar menu, para o cliente clicar ali no botão de menu e aparecer a lista. Eu vou deixar, como eles pediram aqui para ver opções, vamos deixar aqui como ver opções. E aqui nas opções a gente vai ter fazer uma reserva, né? Essas aqui são as opções da pousada. A gente vai ter a opção também de informações da pousada. Aqui a gente vai ter mais um botão, que é o dicas locais. Então, vou puxar um pouquinho aqui para cá, dicas locais, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Legal. Então a gente vai ter uma outra opção aqui, que é deixar um feedback. Quero deixar um feedback da pousada de como foi minha estadia.
E aqui é interessante a gente sempre permitir, por mais que o chatbot facilite ali a vida do cliente, é interessante ter a opção de falar com o humano, né? Para, de repente, o cliente está com um pouco tá com um problema específico e quer falar diretamente com o humano. Então a gente sempre deixa essa opção aqui de falar com uma atendente. Legal, então vamos seguir o fluxo aqui, ó. Para cada item, para cada botão que o cliente clicar, a gente vai ter uma ação. Então, vamos fazer aqui, que a gente vai testar, fazer uma reserva. Então, no fazer uma reserva, a gente vai ter aqui o seguinte: o cliente pediu para a gente mandar uma nova lista, tá? Aqui, uma lista de botão. Nessa lista de botão, a gente vai perguntar o seguinte: você deseja realizar sua reserva em qual de nossas unidades? Então, quando o cliente selecionar que eu quero fazer uma reserva, a gente envia essa lista aqui, a gente vai colocar o botão de ver opções, e aqui a gente inclui as opções. Primeira opção, Ubatuba. Segunda opção, São Sebastião. Terceira opção, Ilhabela, por sinal, lugar maravilhoso. Legal, então aqui a quarta opção, Praia Grande. Vamos lá. Perceba que é muito simples. Então, o cliente clicou aqui, selecionou o botão fazer uma reserva, a gente vem para a gente envia essa lista de botões. Legal? Ok. Agora, o que ele pediu aqui? A reserva é para quantos adultos? A gente precisa dessa informação, de repente, para entender melhor a capacidade do quarto, né, para valores. Então, isso aqui, essa pergunta é interessante. Então, essa pergunta que a gente vai fazer para o cliente. Agora, a gente vai utilizar aqui um componente de pergunta. A gente vai fazer uma pergunta para o cliente. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Não sei como é que tá a visibilidade da gravação. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá legal. Então, beleza. Se o cliente clicar aqui, Ilhabela, vamos fazer uma pergunta. Batuba, também. Vamos seguir aqui o mesmo fluxo. Mas isso aqui depende muito da sua necessidade. Então, de repente, na unidade de São Sebastião, eu quero seguir um fluxo diferente. Eu preciso de informações diferentes. Você cria o fluxo aqui de acordo com a sua necessidade. Certo? Então, vamos lá. Qual é a pergunta? Aqui. Essa é a pergunta que a gente vai fazer. Opa, copiei errado. Essa daqui. Ok. A reserva é para quantos adultos? Essa aqui a gente vai fazer, vai enviar essa pergunta para o cliente. Lembre que aqui a gente pode colocar um emoji, tá? Então, vamos ver aqui que emoji que a gente poderia colocar. Vamos colocar um emoji aqui só para uma carinha de felicidade. Legal? Beleza. Então, a reserva é para quantos adultos? Essa é a pergunta que a gente vai fazer. Beleza. Então, aqui a gente vai fazer uma pergunta, o cliente vai responder essa pergunta. Depois que o cliente responder, o que a gente precisa agora? Eu estou seguindo o fluxo aqui, o script que o cliente passou, que ele deseja que o chatbot dele tenha, tá? Então, vamos lá. Depois de fazer a pergunta de quantos adultos, ele precisa saber se o hóspede viaja com crianças. Agora a gente pode fazer uma pergunta interessante aqui, uma opção, que é o seguinte, botão rápido. Essa opção aqui é uma pergunta onde vai ter dois botões de sim ou não. Isso facilita bastante ali pro usuário, pro cliente final ali, ele não precisar digitar nenhuma informação, tá? Então aqui, vamos conectar aqui, ó. Então fez a pergunta, cliente respondeu, a gente vem para cá. E qual é a próxima pergunta? Aqui é o seguinte, viaja com crianças? Aqui a gente vai ter sim e não. Agora perceba, aqui o Viaja com Crianças, ou qualquer outra pergunta, a gente vai ter alguns fluxos diferentes. Nesse caso específico, a gente não vai fazer nenhuma tratativa dessa informação, mas de repente, se o hóspede viaja com crianças, você de repente pode informar uma política, olha, a nossa capacidade para crianças é de até uma criança por quarto, tá? Mas nesse caso aqui, nesse cenário específico, não é assim, tá? Então, vamos fazer agora a próxima pergunta, tá? Então, viaja com criança, ele quer agora fazer uma nova pergunta, então essa pergunta vai ser uma pergunta onde o cliente ali da pousada Beira-Mar vai responder.
digitando. Então, vamos lá. Então, se eu viajo com criança, sim, vem para cá. Se eu viajo com criança, não, também vem para cá. Qual é a próxima pergunta? Quantas crianças? Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Quantas crianças? Idade entre 0 e 12 anos, certo? Então, beleza. Ok, então, vamos lá. Aqui uma outra pergunta. Aqui uma outra pergunta que é viaja com pet, tá? Então, vamos lá. Depois disso aqui, a gente vai fazer uma pergunta de resposta rápida, que é aqueles botões lá de sim ou não. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Então, conectei aqui, o cliente respondeu essa pergunta, a gente vem para cá. A próxima pergunta é viaja com pet. E aí, a gente tem a opção também, que é opcional, de, vamos lá, na pergunta que a gente pode colocar. Deixa eu só colocar os ícones grandes. Então a pergunta é viaja com pets. Vamos mostrar, né, essa é a ideia de que a pousada ela tem ali um espaço de pé, que é de criança. Deixa eu remover. Então, aqui. Então, a ideia aqui é mostrar para o cliente que a pousada tem um local, né, um local de pet, uma área de pet ali. Então, viaja com pet. A gente vai ter aqui, a pergunta é, a resposta pode ser sim e não. Deixa eu só dar um zoom aqui, beleza. Então a gente fez a pergunta aqui do questão do pet, agora vamos fazer a segunda pergunta. Aí nessa segunda pergunta também é uma pergunta de botões, tá? A gente vai ter 2 botões aqui. Se ele responder aqui nessa pergunta do pet, sim ou não, a gente vai da mesma forma fazer a segunda pergunta. Porém, perceba que, se no seu caso você precisa tratar essa informação, de repente viaja com pet, a nossa hospedagem, ou a nossa unidade não tem uma possibilidade de permitir animais dentro de nossa unidade. Aí a questão é de entender qual a melhor abordagem, tá bom? Mas nesse caso aqui não, então, tanto sim ou não para essa pergunta, a gente segue aqui para o fluxo da pergunta seguinte, e a pergunta seguinte é pessoa com deficiência. Então, a gente vai ter que uma opção sim ou não para esta pergunta. Legal? Então, agora a gente vai fazer uma pergunta aberta, tá? Vamos fazer uma pergunta aberta aqui, onde o cliente vai digitar, e essa é a pergunta, que é para quando, né? Quero fazer uma reserva, mas para quando você quer fazer a sua reserva? Deixa eu só colocar aqui. Vamos colocar aqui um emoji. Legal, só para humanizar esse atendimento. Legal, então aqui a última pergunta é para quando você gostaria de realizar a sua reserva? O cliente vai responder, não tem aqui no script, mas é legal a gente fazer o seguinte, ó. Já que está aqui, então vamos lá. Depois que o cliente responder essa pergunta, a gente pode fazer o seguinte, tá? Vamos vir aqui e fazer o seguinte. Obrigado pelas informações. Uma atendente dará continuidade no seu atendimento, ok? Então, beleza, vamos colocar um emoji aqui só para fazer uma graça. Aqui, esse pode ser esse aqui mesmo, ok? Então, legal, esse é o fluxo, tá? Perceba que é muito simples, é arrastar, soltar e conectar, tá? Esse aqui é um fluxo bem simples, a gente pode tratar essas informações de outras formas, tá? Mas vamos lá, vamos ver agora em ação? Legal, então eu tô aqui com o meu celular conectado, tô espelhando a tela, e aí vamos agora mandar uma mensagem. Oi, mandei uma mensagem aqui para a Pousada Beira-Mar, o que vai acontecer? Legal. Olá, bem-vindo, sou o chatbot da Pousada Beira-Mar e estou aqui para te ajudar. Para entender melhor o motivo do seu contato, irei fazer algumas perguntas. Perfeito. O que a gente percebe aqui? Que ele seguiu exatamente o roteiro que a gente fez aqui, né? Então, fazer algumas perguntas e começou pela lista. Vamos lá, então vamos simular aqui um atendimento. O que você precisa? O que eu quero? Né? Vamos simular aqui que eu quero fazer uma reserva que foi exatamente o fluxo que a gente criou ali, tá? Mas perceba que as outras opções não tem um fluxo ainda. Então, para cada opção, você segue um fluxo aqui. Informações da pousada,
envia informações da pousada, né? Ah, beleza. Então, cliquei ali, selecionei fazer uma reserva, tá vendo? Ele veio aqui, ó. Você deseja realizar uma reserva para qual de nossas unidades? Então, vamos lá, vamos ver aqui qual unidade. Eu coloquei, como eu conectei aqui para o próximo fluxo, qualquer unidade que o cliente selecionar, eu vou selecionar aqui Ilhabela. Gosto muito desse lugar. Beleza. A reserva é para quantos adultos? Ficou estranho esse emoji aqui, né? Mas, acho que é questão de espaço aqui. Vejamos. Vamos tirar esse emoji, que não ficou legal. Mas beleza. A reserva é para quantos adultos? Então, sou eu e a minha esposa. Então, 2 adultos. Legal. Perfeito. Viaja com criança? Sim, viaja com criança. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos acompanhar aqui o fluxo. E a mensagem está aparecendo ali, tá? E depois a gente vai olhar ali na plataforma, no chat online, para a gente acompanhar todas as mensagens. Já já a gente vai para lá. Então, legal. Quantas crianças? Idade entre 0 e 12 anos. Então, meu filho tem 6 anos. Então, eu tenho uma criança de 6 anos. Legal. Aqui, ó, a gente baixa a imagem para a gente visualizar. Viaja com pet? Não, não viaja com pet. Legal. Percebe? Ele está seguindo exatamente o fluxo que a gente criou aqui. Então, qualquer informação, qualquer tratamento que a gente poderia ter colocado aqui, ele iria seguir aqui. Então, pessoa com deficiência? Não, nesse caso não. Para quando você gostaria de realizar a sua reserva? Então, hoje é 11/5. Eu quero reservar para o dia 12/5/2024. Aqui, legal. Perfeito. Aí ele envia aqui a nossa mensagem de obrigado pelas informações e que um atendente dará continuidade no seu atendimento. Legal. Então, esse aqui é o fluxo. Opa, deixa eu desbloquear aqui. Então, esse é o fluxo aqui do chatbot. Agora vamos para a plataforma aqui de chat online. Aqui a gente tem toda a interação do cliente com o bot, aqui ó, no chat, tá? Então, o cliente mandou um oi, aqui a gente mandou as informações lá que a gente criou no chatbot, tá? E aqui, ó, deixa eu só baixar aqui, a gente já tem aqui a última mensagem que o bot enviou, e aqui também, caso você não queira ficar rolando, dependendo do tamanho do bot, é muito cansativo ficar rolando aqui, lendo tudo, então a gente tem um resumo aqui, ó, do que o bot falou, do que o cliente selecionou ali, ou do que o cliente respondeu, tá? Então você tem todas as informações aqui para dar continuidade no seu atendimento. Então vamos simular aqui, ó, perfeito. Agora, aí você faz a tratativa que você precisa a partir desse momento. É muito comum, em algumas experiências que eu já tive, de reserva, a gente realizar o pagamento. Então, isso o bot pode fazer, ou você pode vir aqui e fazer também, tá? E fazer a pergunta. Então, de repente, agora o próximo passo perfeito, para finalizar a sua reserva, por favor, realize um Pix. A gente não falou sobre valores, né? Mas digamos que o valor ali, ele selecionou o valor ali. O bot também tem essa opção, a gente poderia mostrar ali a seleção de quarto, a seleção de hospedagem com os valores, tá? Mas nesse caso, a gente não colocou. Eu também estou simulando o que a empresa faria a partir desse momento, mas cada empresa tem a sua necessidade específica, tá certo? Então vamos lá, perfeito. Para finalizar a sua reserva, por favor, realize um Pix no valor de R$800 para a chave Pix. Se for esse caso, seria até mais simples, o bot mesmo poderia concluir essa transação, percebe? Porque aqui é uma mensagem padrão, né? O atendente ele não está fazendo nada de diferente do que o bot poderia fazer. Então aqui ele está só mandando a chave Pix e passando o valor. O bot poderia fazer isso, né? Então depende muito da necessidade. Se o seu caso
o bot puder concluir todo o atendimento, perfeito. Se precisar de um atendente, você passa aqui e o atendente conclui. Então, recebi aqui, ó. Recebi aqui. Deixa eu responder aqui também para a gente ver isso funcionando. Ok. Vou dar aqui um ok. Perfeito. Então é isso. Em seguida, nos próximos vídeos, eu vou fazer algumas demonstrações, como por exemplo, só de forma rápida aqui, ó. Esse contato, eu posso vir aqui e salvar esse contato. Então, Juliâncio, nesse caso aqui, vamos colocar um outro e-mail. juliancioalves@hotmail.com. Legal? Então, qual o status? Vamos ver aqui, ó. Cada status tem uma descrição. Então, nesse caso aqui é um cliente ativo, ou seja, ele já vai finalizar ali um atendimento. Então, o cliente, uma observação aqui, ó, vai realizar o pagamento via Pix, perfeito? E aí, vamos adicionar esse cliente lá. Ok, adicionamos o cliente, tá aqui todas as informações do cliente, tá aqui a observação que a gente acabou de incluir ali no contato. Tudo isso aparece aqui no que o cliente iniciar um atendimento com você, sempre vai aparecer essas informações aqui que você acabou de incluir. No caso, eu poderia não ter o e-mail do cliente, poderia pedir aqui o e-mail do cliente, é interessante para você deixar essa informação aqui guardada caso futuramente você queira entrar em contato com o cliente via e-mail. Tá bom? Então, beleza. Os contatos, esse contato aqui, ele vem para cá. Então, todos os seus contatos aqui que você salvar lá no chat, ele vem para cá para você fazer aí um trabalho de acompanhamento. Beleza? Então, muito simples. A gente criou aqui um chatbot. Tá? Esse chatbot funciona para todos os seus clientes que entrarem ali e mandar uma mensagem, eles vão cair aqui no chatbot, tá? E aí, aqui a gente também falou um pouquinho sobre o atendimento, tá? Então, é isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.